Brasil, bom dia. Exato instante, 1 da tarde aqui em Budapeste, 8 da manhã, horário do Brasil. Você vê o começo do treino e o primeiro a entrar é Nigel Mansell. É o treino que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria. 11ª prova do Mundial e pode ser uma prova definitiva para Nigel Mansell, muito perto do título, do seu primeiro título mundial. Tanto é o apetite, tamanha a vontade de Nigel Mansell, que ele já é o primeiro a entrar na pista. Quer a pista livre e pelo jeito já começa voando nesses primeiros instantes do treino. Falamos ao vivo para você, direto do Húngaro Ring, o Autódromo de Budapeste, inaugurado em 1986. Você já pega, fica ao lado de Nigel Mansell, vai conhecendo esse circuito, um circuito já mais travado, onde a média horária na volta é uma das mais baixas. Você já vê no céu um tempo um pouco fechado, há a possibilidade de chuva, enfim, várias possibilidades, muitas expectativas para o Grande Prêmio da Hungria. E nós estamos ao vivo com o treino que vai definir o grid de largada. Mansell deu a sua primeira volta, passou pelo box, passou ao lado ali do box, Roberto Cabrini. Bom dia, Luiz Alfredo, bom dia, amigos da Rede Globo de televisão. A grande novidade aqui nesses treinos da Hungria é o uso pela primeira vez da gasolina comum, no lugar da gasolina que continha aditivos especiais, que era usada até então. Essa é a decisão da FISA. Portanto, aqui na Hungria, combustível comum. Daqui a pouco, mais detalhes, Luiz Alfredo. Você vê a primeira volta de Nigel Mansell. A referência para Patrese, porque ontem o melhor tempo no treino oficial foi de Ricardo Patrese. Fez 1:15.476 e passa a ser a referência daquela primeira comparação. E agora, na próxima, já perto da reta de chegada, Nigel Mansell vai com tudo. Veja como ele pega a pista toda, mas ainda acima do melhor tempo de Ricardo Patrese. A gasolina realmente o grande assunto aqui na Hungria. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Como disse o Cabrini, pela primeira vez a FISA observando rigorosamente o controle da gasolina, e a novidade, como disse o Cabrini, é essa na primeira prova, sem gasolina especial. Agora, a consequência é outra, é que mesmo sem a gasolina especial, a hierarquia na Fórmula 1 permanece a mesma. Williams na frente, McLaren, depois Benetton, e a Ferrari foi a equipe que mais perdeu. Aí você vê Nigel Mansell já fazendo o melhor tempo dele aqui em Budapeste, 1:16.611. Ontem, no treino de classificação, 1:15.643. O melhor tempo de Mansell. Ainda continua a comparação com o Patrese, que tem 1:15.476. Ontem, Ayrton Senna foi o terceiro tempo, 1:16.467 milésimos. Você vê a sequência de curvas. E você vai ao lado de Nigel Mansell, já forçando mais. Segundo ponto de comparação, quase meio segundo acima de Ricardo Patrese, 456 milésimos. A curva à esquerda, ele abre para a última curva, à direita, e a tomada para a reta de chegada. Nigel Mansell sozinho na pista. Mais 1:16.047, 571 milésimos, a mais que o tempo de ontem de Ricardo Patrese. Continua sozinho na pista o Leão, querendo esses primeiros contatos, nessas primeiras voltas, já o seu tempo. Agora entra Ricardo Patrese. Ontem 1:15.476. No treino livre dessa manhã, 1:15.877. Patrese ontem conseguiu a pole provisória com 12 minutos de treino, na 7ª volta. Depois parou. Mansell ontem deu muito mais voltas do que o Ricardo Patrese. Mesmo assim, Mansell não conseguiu chegar no italiano. Teve o melhor tempo de ontem. Senna está saindo também. Enquanto você vê Ricardo Patrese, a sua volta, e agora vê
Ayrton Senna, as feras estão entrando. Berger também entra, Luiz. Berger vai junto com Ayrton Senna. Aí Patrese virou a sua primeira volta, 1:21, a volta de aquecimento. Os primeiros momentos do treino, nós temos 5 minutos de treino. E você vê, já usando toda a pista, Ricardo Patrese. Luiz Alfredo. Diga lá, Cabrini. Roberto Moreno, que está na 27ª posição no treino de ontem, também está na pista. Ele precisa ganhar uma posição para largar pela segunda vez nesta temporada. Outro detalhe importante é que os pneus que estão sendo usados aqui na Hungria são pneus do tipo D. São os pneus mais macios. A razão é a pouca aderência dessa pista de Hungaroring. Aí você vê Ricardo Patrese naquela que poderia ser a melhor volta. Mas aí ele perdeu tempo. Essa é uma das pistas de menor aderência, de asfalto menos abrasivo, que realmente não exige troca durante a corrida. Tanto que, como informou Cabrini, a Goodyear trouxe os pneus mais moles aqui, que é para os pilotos correrem com esses pneus e ainda assim sem realizar troca de pneus. Você viu o tempo de 1:15.725, que é o tempo que o Patrese estabeleceu ontem. Isso é curioso porque, apesar da pista ter sido recapeada, ter aparecido várias ondulações que não existiam, uma delas agora mesmo, que é nesse ponto aí, agora mesmo quase tirou o Patrese da pista, num ponto muito perigoso, que é esse aí, olha. Vê que naquela curva, onde ele vai sair, não tem zebra, é grama, se sair ali vai direto para o guarda-reio. Então a pista, apesar de recapeada, os carros com pneus de corrida, sem pneu de classificação, gasolina sem aditivos, o tempo já é mais baixo que o recorde oficial do Ayrton Senna de 1:16.147 do ano passado. Aí você vê Ricardo Patrese. Williams, número 6. Até aqui o melhor desempenho em todos os treinos ficou com o italiano Ricardo Patrese. Aí nesse trecho, nesse miolo do S, ele já tirou o pé. Dá pra gente ver que ele já tirou o pé e vai para uma próxima volta ou para o boxe. Fica a expectativa. Modena na pista. E aí você vê Modena voltando. Na pista, saiu voltando. E olha só, Patrese, Mansell, quase. Ele a reação do Mansell, quando viu o Modena cruzar perigosamente a pista, foi tirar. Tirou da pista, cortou caminho, passou pela terra e já começa cheio de novidades, de tensão, de expectativa, de problemas desse treino oficial, enquanto você revê o Modena indo para a pista, e aí o Mansell, olha aí, no reflexo, puxou para a direita, porque realmente vinha depois de uma curva, aquela entrada do Modena foi errada, que quem chega naquela curva não tem a previsão, não teve Mansell a previsão do Modena cruzando ali, cortando a pista. Em primeiro lugar, não foi só o Modena que saiu, tinha também um carro Minardi, eles saíram em 2. Agora o Modena voltou para a pista, até a volta ainda estava certa. Só que ele abriu todo e fez a tomada de curva. Aí que ele assustou o Mansell, porque vem num S que não dá tempo de tirar. Se ele faz a curva, se ele tenta fazer, ele bate. Aí a tomada de tempo dessa volta de Ayrton Senna. Sempre comparando com o melhor tempo de Patrese de ontem. Quase 1 segundo na primeira tomada. Praticamente a 1/3 da volta. Uma tomada logo depois de uma reta de alta velocidade, a reta mais rápida do circuito. Luiz Alfredo. Cabrini. A informação sobre Ricardo Patrese, que cresce muito aqui na Hungria, é que ele pode assinar a qualquer momento com a Benetton. Essa é a intenção de Flávio Briatore. Mas o que acontece é que a parte inglesa da Benetton quer a manutenção de Martin Brundle. E existe até alguns que afirmam que Patrese vai sair da Williams, mas seu destino poderá ser a Sauber, uma equipe que vai estrear na Fórmula 1 no próximo ano. Olha aí uma boa volta de Senna, 1:17.319, mas ali na última curva deu uma saída de traseira, está forçando tudo Senna. Veja como ele aproveita a pista toda
Esse detalhe, a câmera está invertida em relação ao normal. Ela está de costas para o Senna. Você vê aí o traçado, pode acompanhar a ondulação da pista, a suspensão, a barra, a vibração depois do mergulho. De novo Ayrton Senna. A última volta de Senna foi 1:17.319. Ontem a melhor dele, 1:16.467, o melhor tempo terceiro. Você vê até o aerofólio dar uma vibradinha ali, ó. Por essa câmera, você vê o que Ayrton Senna vai deixando para trás. Em termos de pista, a zebra, usando tudo na pista, a pista é mais estreita. Como se você estivesse olhando para o retrovisor de Ayrton Senna. Aí o brasileiro Ayrton Senna. Essa é a entrada do box, ele abriu, é a última curva e a reta de chegada. Aquela última volta que você viu, o trabalho de suspensão, o comportamento do aerofólio, o Senna tinha tirado o pé depois exatamente da errada que ele deu na entrada da reta. Agora ele já veio, acelerou e está forte. Luiz Alfredo. Schumacher e Brandel. Schumacher no treino livre de hoje deu uma escapada, saiu na brita, inclusive chegou a bater de leve num guardrail e deve estar com outro carro. Schumacher ontem fez o quarto melhor tempo, 1:17.070, quase 1,6 a mais em relação a Ricardo Patrese. Você vê as Ferraris já começando, e Jean Alesi, que hoje foi durante muito tempo destaque no treino livre, fez o melhor tempo de 1:18.481, bem melhor, 1 segundo abaixo do tempo que ele obteve ontem no treino de classificação oficial. A Ferrari no treino de ontem parece ter sido a equipe que mais sentiu a falta de uma gasolina especial, a gasolina sem aditivos, tanto que os pilotos saíram reclamando, dizendo que eles duvidavam de que as outras equipes tinham deixado também de usar a gasolina especial. Mas esse controle está sendo bastante rigoroso pelo pessoal da FISA, antes e depois do treino. Ontem eles selecionaram 14 carros e a gasolina desses 14 carros foi examinada. Essa informação do Mihaly Dasi, que é um dos 3 comissários de pista nessa corrida. Aí agora o Patrese, esse é o carro, é a equipe cuja gasolina provocou todo esse problema e que está ainda sendo discutido. Tem muita coisa errada nessas novas regras da FISA. E aí o Senna virou 1:16.267, melhor em relação ao tempo de ontem, exatamente 2 décimos de segundo. Senna virando 1:16.267. Berger na pista virando 1:20. Brandel ainda na volta de aquecimento virando 1:24.9. Aquelas voltas só para aquecimento. E você vê Berger ontem foi o 5º melhor tempo. Luiz Alfredo. Roberto Cabrini. Por falar em suspensão, por decisão da McLaren, já no Grande Prêmio da Bélgica, a equipe deverá utilizar pela primeira vez da suspensão ativa, que vem sendo desenvolvida há muito tempo. Essa suspensão está apresentando bons resultados. Nos testes da semana passada apresentou uma boa performance e, se repetir bons resultados também nos testes de Monza, que começam na quarta-feira da semana que vem, ela será usada pela primeira vez no Grande Prêmio da Bélgica. E se o resultado for bom, isso poderá inclusive ajudar a manter a Honda e o próprio Ayrton Senna na McLaren. E é a fase das especulações, quem vai para onde, quem fechou com quem, se Prost e Mansell permanecerão como anunciados da Williams, que Patrese vai realmente para Benetton,
Enquanto isso, aí o brasileiro Ayrton Senna, que é a grande questão, a grande dúvida, o peão de toda essa história. Senna deu uma volta mole de 1,33. Ele tirou o pé, mas Brandon já apertou. Schumacher também. Schumacher virou 1,16,524. Melhora em relação a ontem. Schumacher fez 1,16,524. Melhora o seu tempo em relação a ontem, que foi de 1,17,07. Enquanto isso, Damon Hill, a Brabham. De bonito aí só tem o capacete do pai dele. Olha o Moreno. Roberto Pupo Moreno está tirando leite de pedra e terra ali da área de escape para tentar fazer alguma coisa. Moreno está virando 1,35. Ontem ele foi o 27º com 1,22,286. Ficou em 27º. Uma pequena diferença de praticamente 1/10 de segundo em relação ao Gianni Morbidelli, o 26º. Gugelmin, ontem o 17º com 1,20,481. O Gugelmin está na pista. Enquanto a Williams acerta todos os detalhes. Senna virando na casa de 1,21. De Césares na casa de 1,20,5. Vai melhorando. E Nigel Mansell esperando a vez. O Gugelmin estava me explicando agora há pouco que o carro não melhorou nada, o motor não melhorou nada. O problema é que essa pista, como ela é mais travada, o rendimento do Yamaha, que perde muito em relação aos outros, ficou mais próximo um pouquinho. Quer dizer, a diferença é menor, mas os problemas continuam. A Yamaha continua trabalhando bastante. E agora que o John Judge foi chamado já desde o Grande Prêmio da Inglaterra para chefiar esse departamento de motor, está levando um motor Yamaha para o dinamômetro da própria Judge na Inglaterra para ver o que pode conseguir. Mas o problema parece ser realmente que a configuração desse motor Yamaha não é próprio para competições desse nível da Fórmula 1. E aí você está vendo a Venturi dando uma escapada e depois conseguindo segurar o Gachot. Jean Alesi na pista. O Gugelmin melhora um pouco em relação ao começo do treino, já entra na casa de 1,26, vai pouco a pouco, enquanto o Alesi vai fechando uma volta alta. Você vê a comparação, volta de aquecimento para Jean Alesi, que hoje no treino livre, durante muito tempo foi o melhor, com 1,18,5. Abre uma volta forte, Jean Alesi. Até aqui, situação com Patrese 1,15,476, ainda o tempo de ontem. Mansell, segundo tempo, 1,15,643. Enquanto você vê o Gugelmin, brasileiro Gugelmin, dando uma escapada, rodando, mostrando o talento, ficou na pista, tentou, freou, evitou a batida, duas viradas, aí precisa ter braço e talento. Maurício Gugelmin resolveu essa, comeu um pouco de grama, engoliu poeira, mas resolveu, saiu dessa. Mas eu dizia, Patrese 1,15,476, Mansell 1,15,643, Senna 1,16,467, Schumacher é o quarto, 1,17,070, Berger o quinto, 1,17,277, ele melhorou em relação a ontem. E o sexto, Gutsen, 1,18,799. O Gugelmin é o 18º, 1,20,481, que é o tempo de ontem. Cabrini. Dessas equipes pequenas, a que foi mais beneficiada por essa mudança na pista com o uso do combustível comum foi a Ligier, que no primeiro treino de classificação ficou na 6ª colocação. Realmente um excelente posicionamento, principalmente porque ela ficou à frente das duas Ferraris. 6ª colocação com o Thierry Boutsen. Esse grande prêmio é muito especial para o Thierry Boutsen, porque foi aqui que ele conquistou sua última vitória na Fórmula 1, na época ainda na Williams, em 1990. Aí você vê Jean Alesi, o motor Renault da Ligier, ontem deixou Thierry Boutsen em 6º e Comas em 8º. Na comparação você vê que a Alesi ainda não conseguiu se encontrar. Em 86, a primeira prova realizada aqui
na inauguração do Hungaroring, o circuito autódromo de Budapeste, Senna foi pole e Piquet o segundo melhor tempo na estreia de 1986, a primeira fila brasileira e a vitória também brasileira de Nelson Piquet, e o resultado ficou invertido em relação ao grid. Piquet foi o primeiro, Senna o segundo. Aliás, Senna aqui ou vence, a história mostra, ou ele venceu ou foi o segundo colocado. Mas o primeiro grande prêmio, tivemos a vitória de Nelson Piquet e Senna naquele tempo com a Lotus em segundo. Em 87, a pole foi de Mansell, mas a vitória de Piquet e o segundo lugar de Senna, repetindo a dobradinha brasileira. Piquet na Williams e Senna ainda na Lotus. Tivemos um bicampeonato, duas vitórias consecutivas de Piquet aqui nas duas primeiras provas. Luiz Alfredo. Cabrini. Na Williams, a primeira consequência da utilização dessa gasolina comum é que na corrida de amanhã a equipe vai usar pela primeira vez o novo motor RS4, o motor mais potente que até então vinha sendo usado somente nos treinos de classificação. Amanhã esse motor estreia em corridas. E fica aquela expectativa, tá aí Nigel Mansell voltando à pista. Comissário, os quatro confirmaram, liberaram e lá vai o Leão para a pista. Fica a expectativa de como é que vai se comportar Nigel Mansell, que precisa apenas 4 pontos de vantagem na corrida de amanhã, na prova de amanhã aqui no Grande Prêmio da Hungria, em relação a Patrese, para conquistar por antecipação o seu campeonato mundial. São 3 hipóteses do Mansell sair daqui como campeão. A primeira, ele vencendo a corrida. Aí qualquer que seja o resultado dos outros, ele é o campeão. A segunda hipótese, se ele chegar em segundo lugar, o Patrese abaixo de um quarto lugar. Na terceira hipótese, ainda que ele seja terceiro lugar e o Patrese não marque pontos. Nessas 3 hipóteses, o Mansell sai daqui já como campeão. Sempre com a diferença de 4 pontos. Aí, Schumacher esperando a vez. Até agora, Schumacher é o quarto com 1:16.524. Ele melhorou em relação a ontem, enquanto o Mansell vai balançando aí na pista. Virou quase que meio segundo em relação ao tempo de ontem. O alemão Schumacher é o quarto. E está na casa de 1:16, perto de Ayrton Senna, que é o terceiro. Senna virou 1:16.267 e o Schumacher 1:16.524 milésimos. Você acompanha Nigel Mansell. Isso se explica facilmente aqui em Hungaroring, Luiz Alfredo, porque apesar de o telespectador saber que o motor Honda, assim como o Renault, são os dois motores mais velozes, mais potentes da Fórmula 1, e você sabe que a Benetton tem um Ford V8 que tem menos potência, mas porque essa é uma pista onde vale muito o chassi. A pista é travada, os motores mais potentes não podem desenvolver toda a sua potência, então o que vale realmente é o chassi, é o carro, é a regulagem. E você acompanha Nigel Mansell. Passou ali pelo Katayama. Veja como ele vai com tudo. Agora nessa curva à direita. Agora à esquerda. Essa direita feita em terceira. Aí o ponto de comparação. Ele ainda não está com tudo, mas veja que ele chegou a 205,7 quilômetros na reta intermediária aqui de Hungaroring. Ali naquele ponto que passou, foi uma zebra que foi tirada, foi diminuída. Esqueceram de fazer o arredondamento da entrada e na saída da zebra. Ontem, duas ou três máquinas aqui da Fórmula 1 dançaram ali, mas o pessoal da Fórmula Lotus, 14 carros, tiveram a suspensão avariada em função disso aí, inclusive o Walter Salles, que com isso ficou com o 20º tempo, hoje vai ter o treino oficial. O Ricardo Rossetti também, só o Bruno Aguiar que conseguiu se safar dessa e conseguiu até aqui o terceiro melhor tempo. E mesmo assim ele deu uma batida, não pôde continuar o treino. Aliás, tiraram várias zebras aqui. E Nigel Mansell faz tudo para que não aconteça uma zebra aqui.
Luiz Alfredo. Cabrini chega mais. Eu estou aqui diante do box da Andréa Moda. O Roberto Moreno está aqui parado. Ele está reclamando muito da suspensão do seu carro. Os mecânicos estão fazendo alguns reparos. Ele disse que se essa suspensão não for acertada, ele não vai ter nenhuma chance de conseguir largar aqui na Hungria. Drama do brasileiro Roberto Pupo Moreno, que conseguiu passar pela pré-qualificação. Primeira vez que ele está num treino oficial aqui esse ano. Enquanto o Nigel Mansell está perto de fechar uma volta, está bem distante de Ricardo Patrese. Hoje, 1h30 da tarde, se liga no Esporte Espetacular, hein? A Fórmula 1 e o show das emoções e imagens da Olimpíada de Barcelona. Hussein na pista já virando 1,22, Hakkinen também. Enquanto abre uma volta forte, Nigel Mansell. Schumacher também parou, voltou. Alesi não consegue melhorar. Gugelmin voltou à pista, enquanto que Brandao consegue 1,18,993. Situação até agora, Patrese, pole provisória, 1,15,476. Daí Nigel Mansell, que abriu uma volta forte até aqui, conseguiu 1,15,643. Senna é o terceiro, 1,16,267. Melhorou em relação a ontem. Schumacher também melhorou em relação a ontem. Quarto tempo, 1,16,524 milésimos. Gerhard Berger é o quinto. E Hussein o sexto. Luiz Alfredo, as duas McLaren. Gugelmin é o 19º com 1,20,481 e hoje até agora não conseguiu rodar. Legal o Gugelmin, melhor que ele fez até aqui foi na casa de 1,26. Está com problema o Gugelmin, mas está na frente do Modena. Roberto Cabrini. Nós estamos aqui diante do box da McLaren. Ayrton Senna está aqui parado. Os mecânicos estão fazendo ajustes no motor e só dentro de mais alguns instantes ele deverá retornar à pista. Deus nos acuda, nova novela das 7, estreia segunda-feira, dia 31. Aí o Ayrton Senna, na expectativa, quanto que nesse replay, Jean Alesi escapou contra o mundo. O Alesi já volta agora ao boxe e é recebido pelo hoje aqui presente presidente da Ferrari, o Luca de Montezemolo. A Ferrari que amanhã completa 500 grandes prêmios de Fórmula 1. E quem não se lembra do começo, quem já começou pelo menos a ler a história da Ferrari, e Chico Landi, o brasileiro, que depois do Ascari foi o segundo piloto de uma Ferrari em 1951, o primeiro ano dos campeonatos mundiais de Fórmula 1. O Chico Landi Alfredo como um dos 85 pilotos que defenderam a Ferrari em Fórmula 1. Cabrini. E o clima ontem era ruim, já que a equipe está completando 500 grandes prêmios, mas ontem teve que amargar, ficar atrás até da Ligier. Apesar da Ligier ter o potente motor. Continua na expectativa. Estão ajustando ali a cambagem dianteira. Senna usou muito o braço na volta anterior, deu pra gente ver na volta forte dele os últimos ajustes, enquanto ele vai acompanhando os tempos. Tá vendo que o Patrese continua na pole, Mansell o segundo, ele, Senna é o terceiro. Não houve nenhuma alteração. Schumacher virou com 1,16,524, com um pouco mais perto do Senna. Berger é o quinto, já na casa de 1,17, quase 1,18. Brandao o sexto, Hussein o sétimo, Gomaz o oitavo, Alesi o nono, Capelli o décimo. Gugelmin continua na 19ª posição, com 1,20,481, tempo obtido ontem, logo no começo do treino. Moreno o 29º, 1,22,286, tempo de ontem. E hoje ele conseguiu fazer 1,22,860. Isso deve ter sido um grande milagre. E a briga, o 26º tempo é de Zanardi, substitui a Christian Fittipaldi provisoriamente na Minardi. É o 26º tempo com 1, quando você vê os 8 melhores.
Luiz Alfredo. 21,756 em Monrio. Brigando ali pelo 26º lugar, o que significa largar. Tem gente rodando. E você viu Paul Belmondo de novo cruzando a pista, arrumando e retornando, seguindo seu caminho. Você, Roberto Cabrini. Eu conversei há instantes com o Christian Fittipaldi, quando vocês falavam a respeito dele, e ele confirmou que na sexta-feira da semana que vem participa do treino de Monza. Os treinos começam na quarta, ele participa do último treino. E na Bélgica deve voltar. Essa boa notícia com relação ao brasileiro Christian Fittipaldi. Você viu Mati Brandel também tendo trabalho, retornando. Vê agora Berger. Enquanto revê a rodada, fritou tudo, puxou freio, fez de tudo. Martin Brandel, até aqui o sexto melhor tempo do Grande Prêmio da Hungria, último treino oficial. Um tiro enrolado, hoje na sessão da tarde, agora também aos sábados, depois do video show. Ali na rodada do Brandel, além de fritar pneu, você viu que na rodada muito forte, deve ter caído óleo sobre o motor, saiu aquela fumaceira toda, dando a impressão até de que tivesse estourado o motor, mas não, porque ele continuou normalmente depois. Aí o austríaco Gerhard Berger, até aqui o quinto melhor tempo. Em cima você vê a velocidade com que ele passou a reta intermediária. Agora, na parte do miolo, o S. Está com um jeitão de bem baixo, Gerhard Berger. E olha como o carro dá uma balançada. Não está estável, mas ele está pisando bem baixo. Gerhard Berger. Até aqui, 1,17,277, o melhor tempo dele. Última curva. 1,17,277. Quase melhorou. 1,17,414 e quase 2 segundos além de Ricardo Patrese. Aí Schumacher, voltando à guerra. Schumacher é o quarto tempo, 1,16,524. Ele melhorou em relação a ontem. Senna, Brandel, Alesi, Herbert, Alboreto, Suzuki, Gugelmin e Modena. Gugelmin já melhorou, fez 1,20,434. Permanece na 19ª posição, mas Gugelmin já melhorou em relação a ontem. Modena também fica na cola do Gugelmin. Enquanto que, passando cuidado, carro de Nigel Mansell. Patrese continua na pole. Amanhã, Mundial de Fórmula 1 ao vivo para você. Grande Prêmio da Hungria, 9 da manhã. Vamos juntos. O Patrese está se dando muito bem em todos os treinos, realmente em todos os treinos, todos os acertos. Ele mesmo disse que há muito tempo ele não vê o carro dele tão acertado, rendendo tão bem. E o Mansell tem tido alguns problemas, mas não são problemas graves. Ele pode até buscar essa pole do Patrese, mas eu não sei, está cheirando aí realmente a primeira vitória do Patrese no ano. O Mansell não precisa da vitória. Schumacher, ainda naquela volta de aquecimento, deu uma dançada ali e abre uma volta forte. Aquela dançada ali do Schumacher pode ser que seja óleo a entrada da curva. A gente vai ficar atento a esse detalhe enquanto você acompanha Schumacher na volta dele. Cabrini. Nós estamos aqui diante do boxe da McLaren. Os mecânicos mexeram praticamente em todas as partes, na cambagem, suspensão, mexeram no motor também. E dentro de instantes, o motor já foi acionado e o Senna vai retornar aos treinos aqui da Hungria. Nesse momento, preciso instante, Senna está retornando. Enquanto você vê a volta forte de Schumacher, ele já tem o quarto tempo, 1,17,277 conseguido ontem. Hoje o máximo, o melhor que ele fez foi 1,17,414. Mas está mandando ver, veja como ele ocupa toda a pista.
Tem ali uma Venturi para atrapalhar, mas se safou bem dela. Vamos ficar atento na última curva para ver aquele detalhe, se é óleo ou foi uma dançada no carro. Aí, abriu, faz a tomada da última curva, Schumacher. Ele fez a curva bem fechado, evitando. E fecha com 1:17.522. Não melhora o seu tempo, Schumacher, que tem 1:17.07. E hoje o melhor tempo, 1:16.524. E o Roberto Moreno também voltou, Luiz Alfredo. Roberto Pupo Moreno está brigando pela 26ª posição, tentando no grid. Ele tem 1:22.286 milésimos. Hoje ele conseguiu 1:22.870. Está brigando com Morbidelli, que tem 1:22.176. E com Damon Hill, que hoje melhorou o tempo de ontem, já virou 1:21.897. Todos eles brigando com o Zanardi, que tem o 26º tempo, 1:21.756. E que não entrou na pista ainda. Isso quer dizer que para conseguir a largada amanhã, para conseguir participar do grid, o Moreno tem que virar pelo menos abaixo de 1:21.7, pelo menos. E se o Zanardi melhorar, aí a sua meta passa a ser Leto 1:21.6. O milagre é tirar meio segundo na volta para conseguir o 26º lugar e ficar na briga com o Zanardi. E o JJ Leto, que tem 1:26.6. Olha Schumacher, 1:16.615. Melhora, não melhora em relação a 1:16.267, mas vai na sequência. Já é a terceira volta dele na casa de 1:16. Agora ele tira um pouco o pé. Hoje ele já é um dos mais rápidos. Ayrton Senna conseguiu melhorar em relação a ontem. Já conseguiu 1:16.267. Mas continua como o terceiro melhor tempo, Ayrton Senna. Melhorou ali na velocidade daquela reta, que a gente podia chamar de uma velocidade parcial, medida durante o trajeto. No S, Senna não usa toda a pista, está com jeitão, largou, tirou o pé. Parecia até que ele ia entrar no boxe, mas agora ele vai no embalo. Agora ele vai pisar fundo e abre uma volta. Essa aí, abre a volta, Ayrton Senna. Por enquanto está na segunda fila. A primeira fila é das Williams. É muito importante essa primeira fila. Opa! Posição. O Modena ficou logo ali na curva e você vê os fiscais não sinalizam. Os do outro lado da pista não usam bandeira. Você não vê uma bandeira amarela. Olha o perigo, a velocidade com que chegam os carros. Olha só, não tem sinalização, agora tudo bem com o Modena. Um momento de preocupação e de perigo, com erros na sinalização. E volta o Modena. Reveja, olha só, nenhuma sinalização. Senna abriu, passou por ali. Olha o que passa de carro. O perigo que foi essa cruzada do Modena. E a falta de uma sinalização, que ficou clara com a velocidade com que os carros chegavam na curva. É estranho porque até então os fiscais aqui vinham agindo direitinho. Pode ser até que tenha havido sinalização de bandeira amarela antes da ponte e que a televisão não mostre. Não era possível, porque é muito difícil cometer esse erro. Porque se houve esse erro, vai valer uma multa severa. O Grande Prêmio da Hungria fica até ameaçado. Não pode ter havido esse erro. Aí Senna. Já abriu a volta. Vamos ver quanto é que ele fez no anterior. 1:25. Não conseguiu a volta forte. O Gelmin virou 1:22. E eu insisto com a posição com relação ao caso ali do Modena. A velocidade com que os carros chegavam na curva dava a indicar
a falta de sinalização. Seria evidente, caso houvesse uma sinalização prévia, eles chegariam mais maneiros na curva. Olha o Senna. Herbert melhora seu tempo e vira abaixo de 1,20. Faz 1,19,142. Ontem ele fez 1,19,555, melhora Herbert. Você no retrovisor de Senna. Aí o brasileiro, Luiz Alfredo, está fechando o Senna. Vamos esperar essa volta de Senna para ver se ele consegue abaixo de 1,17. Não, foi 1,17,511. Você, Cabrini. O Berger está voltando à pista e o Berger aqui na Hungria admitiu que já manteve conversas com a Ferrari. Se o Senna não for para lá, ele vai mesmo assinar com a Ferrari. Ó, o Denis acompanhando, você viu ali os computadores indicam os tempos volta a volta e os que dão a classificação provisória. Em 88, o tricampeonato, a terceira vitória consecutiva, foi conseguida com a segunda pole de Senna. Em 89 a pole foi de Patrese, em 90 de Butsen, que acabou vencendo, e no ano passado Senna conseguiu a pole e a vitória. Aí você vê Nigel Mansell. Gachou também abaixo de 1,20, faz 1,19,600. Vamos acompanhar essa volta de Nigel Mansell. Tem o segundo melhor tempo. Ali está o Ricardo Patrese. Enquanto a Alesi já se prepara para voltar. Patrese é o primeiro, Mansell o segundo, a primeira fila da Williams. Senna e Schumacher. Berger e Brundle. Alboreto Capelli melhorou em relação a Alesi. Enquanto o Senna volta ao boxe. Senna parece que não conseguiu acertar, não conseguiu voltar com o carro em cima. O sexto Brundle, o sétimo Alboreto, uma surpresa footwork do Alboreto em sétimo, Capelli em oitavo, Butsen em nono, Herbert com aquela volta de 1,19,143 assumiu a 10ª posição. O Alesi, que voltou agora, voltou com o 13º melhor tempo, o 1,19,300 que ele conseguiu antes de voltar ao boxe. O Mansell também voltou. E o Berger, que tem o 5º melhor tempo, não melhorou ainda em relação ao tempo de ontem. O Jonin fica com o 20º tempo até aqui, melhorando em relação a ontem. Boa volta de Gujonin, 1,20,023. Continua na frente do Modena. Moreno está com o 30º tempo. O 26º é de Pierluigi Martini. Leto, Morbidelli, Zanardi já estão na casa de 1,21. Alto 1, baixo outro. Moreno, 1,22,286. É porque o Zanardi, que é quem ele tinha que tentar derrubar para conseguir a classificação, como não conseguiu entrar na pista, já caiu bastante. E todos os outros melhoraram. O Morbidelli, o Leto, o Martini. Quer dizer, agora fica muito difícil do Moreno conseguir a sua classificação, porque a diferença já é de 9 décimos, quase 1 segundo em relação a Leto. Enquanto isso, o Berger vai tentando tudo. Ele precisa pelo menos tentar superar o Schumacher para fazer uma segunda fila da McLaren. E a gente lembra que no ano passado como foi importante a pole do Ayrton, a briga com Nigel Mansell na primeira curva, Senna conseguindo ficar na frente, e foi assim até o final. Poucos lugares de ultrapassagem. Vai fechando a volta. Gerhard Berger, pelo jeito abrindo uma volta forte. Vamos ver quanto é que ele virou a última. Virou 1 na volta fraca, 1,30. Volta só para aquecimento, para ajuste. Vem com tudo, tá com tudo, tá aproveitando pista, tá dançando pé embaixo, tá mandando ver. Berger, pode ser a volta dele. Alesi melhorou,
1:18.665. Olha o Berger, apenas 325 milésimos em relação àquele ponto da melhor volta de Patrese. Vamos juntos com o Berger nessa. Essa pode ser a volta dele. Essa pode ser a volta dele. Berger tem praticamente 2 segundos a mais, arredondando em relação a Patrese. Mas nessa volta, na primeira tomada, pouco mais de 3 décimos. Aí é o ponto da zebra, daquela zebra que está meio truncada. Nesse ritmo ele pode até superar a Senna e assumir o terceiro melhor tempo. Um pouco de tráfego. E a chegada de Berger, cruzando com 1:17.580. Ele começou como se fosse uma maravilha e terminou numa tristeza danada. Não melhorou nem a dele de hoje. Melhor volta que foi 1:17.414. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo, direto aqui do Hungaroring, Budapeste. Aí o tempo que falta, 13 minutos, 35 segundos. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo, o Grande Prêmio da Hungria. Schumacher, Venturi escapando, dançando. E você vê os 8 melhores até aqui. Pole provisória para Patrese. Mansell. 24 graus a temperatura aqui em Hungaroring. Sendo o terceiro, Schumacher, Berger, Brundle, Alboreto e Butsen. Dá pra gente ver Senna e Schumacher na casa de 1:16. Berger 1:17.414. O sexto, Brundle, já na casa de 1:18. Schumacher está brigando com Berger, está tentando segurar a sua quarta posição, que significa largar na segunda fila, ao lado de Ayrton Senna. É Luiz Alfredo. Cabrini. O Senna parou agora e a reclamação era o sistema eletrônico do carro. Os técnicos fizeram diversas mudanças, tentaram corrigir os defeitos e o brasileiro vai voltar à pista para verificar se dessa vez o carro está andando bem. Parece que juntaram todos os problemas hoje com a McLaren de Ayrton Senna. Aí Schumacher está dando uma volta de passeio, de ajuste, de descanso e de respiro para Michael ou Michael Schumacher, o alemão que tem o quarto melhor tempo até aqui. Veja aí, Schumacher entrou na Fórmula 1, um belo reforço da Mercedes, um piloto considerado a grande revelação da Fórmula 1. Fecha a sua volta. O Schumacher teve um desempenho excelente até aqui, teve 4 participações no pódio, vem de um terceiro lugar na Alemanha e realmente ficou marcada aquela imagem de alegria do Schumacher com o terceiro lugar dele na Alemanha. O Schumacher que foi trazido pela mão da Mercedes-Benz, assim como o austríaco Karl Wendrick. A Mercedes-Benz que no ano que vem, extraoficialmente, com o nome de Sauber, é uma das novas equipes da Fórmula 1, já assegurado como piloto o Karl Wendrick e procurando um segundo piloto, que pode ser o Ricardo Patrese, que pode ser também Maurício Gugelmin. Aliás, o Gugelmin está merecendo. Olha o Schumacher. Roda dianteira na zebra, desequilibrou, rodou, fica ali numa posição meio perigosa, esperando, levanta a poeira e volta para a luta. Suja um pouco a pista, enquanto você revê. Ali, ó, pneu dianteiro esquerdo na zebra, perdeu a aderência, rodou. Schumacher, com a sua Benetton número 19, até aqui o quarto melhor tempo. Este último treino oficial para o Grande Prêmio da Hungria. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo para você. Agora ele dá um respiro. Numa rodada dessa, o batimento do piloto vai a 180, 190 batidas por minuto. E depois de uma rodada, numa batida dessa, num choque desse, o pneu fica quadrado, entre aspas, evidentemente. As contas são feitas. Schumacher tem 1:16.524, é o 4 melhor tempo.
terceira de Senna, 1:16,267 milésimos. O segundo Mansell, 1:16, hoje 1:16,047, mas ontem melhor Mansell, 1:15,643. E a pole provisória, Ricardo Patrese. O Schumacher está com jeito de estar pisando embaixo, está usando tudo. Fritou. Dianteiro direito. O carro não está equilibrado depois de tudo aquilo. E ele mesmo assim está com jeito de quem está mandando ver. Aí o alemão Schumacher. Passou pelo S, está chegando na última curva. Aí ele já não zebrou, usou a pista. Abre para a tomada da última curva que ele tem feito colado na parte inferior. Veja bem, abre, está usando um traçado diferente, mandando ver uma volta forte. 1:16,683. Pouco acima da sua melhor volta de hoje. Mas uma volta forte. Pouco mais de 1/10 de segundo acima de 1:16,524. Um tiro enrolado. Hoje, na sessão da tarde. Agora também aos sábados, depois do vídeo show. As Ferraris. Amanhã o Grande Prêmio de número 500. Ferrari de Ascari, do brasileiro Chico Landi. E Phil Hill, norte-americano, campeão de 61. Surtees, o inglês, campeão em 64. Depois Niki Lauda, James Hunt. O triplo de 75 com Lauda, 76 Hunt, 77 Lauda de novo. Kevin Rosberg em 82. E o último título da Ferrari, 1983, com o brasileiro Nelson Piquet. Cabrini. Pois é, Luiz Alfredo, as companhias que fornecem gasolina para a Fórmula 1 fizeram investimentos muito altos, principalmente a Shell e a Elf. Eu estou ao lado do Peter Vosvader, que trabalhou no Brasil, fala português, e ele vai nos explicar qual foi a reação junto às companhias que fornecem a gasolina. Rapidamente ele vai dizer se foi bom, se foi ruim, o que ele acha, já que eles investiram muito. Nós investimos já a partir de 84 para desenvolver melhor produtos pela rua. Então, agora, com o novo regulamento, nós achamos que tem que ter um regulamento claro para a gasolina, mas que deixa espaço para desenvolver. Porque, no final das contas, de Fórmula 1 tem que ter como objetivo de desenvolver produtos melhor pela rua, como acontece agora no Brasil. Mais uma rodada. E a última vitória como marca da Ferrari, está aí o Jean Alesi, em 83, justamente o ano que Nelson Piquet foi campeão do mundo. As atenções da Ferrari. Jean Alesi, que até aqui é o 9º melhor tempo, melhorou em relação a ontem. Hoje ele tem 1:18,666. O Piquet foi campeão em 83 com a Brabham. E hoje a Brabham com Eric Van Poel e Damon Hill está tentando fugir dos últimos lugares. Para que você tenha uma ideia, na 28ª posição. Opa, olha a rodada. E aí uma confusão, tá com jeito de batida. O Berger ficou, footwork também. A gente revê. A escapada do Berger, a rodada, a Senna passou. Você vê o Senna passando, o footwork segurou. Será óleo na... Perto do guarda-reio.
Senna no reflexo segurou a sua footwork e o Herbert ali na frente. Veja atrás o Suzuki e a bandeira vermelha. Com 55 minutos de treino, interrompido o treino, teremos ainda 5 minutos faltando. Agora para o cronômetro, para tudo. E nesse exato instante, depois daquela confusão, Patrese está com o melhor tempo. E está aí, também parando, 1:15, 476. Mansell é o segundo melhor tempo, 1:15, 643. Os dois não melhoraram hoje, esses são tempos tomados ontem. O terceiro tempo melhor é do brasileiro Ayrton Senna, conseguido hoje, 1:16, 267. A bandeira vermelha significa treino interrompido, faltando praticamente 5 minutos. O quarto tempo de Schumacher, aí, faltando 4 minutos e 30 segundos. Schumacher, o quarto melhor tempo, perto do Senna, 1:16, 524. E o Berger, que deu a rodada inicial causadora de toda essa confusão, está um pouco longe do Schumacher, quase 1 segundo do Schumacher, 1:17, 414. O sexto é Brandel, com 1:18, 148. Maurício Gugelmin do Brasil, é o 21º tempo, 1:20, 023. E Moreno, ainda com o tempo de ontem, 1:22, 286 é o 30º tempo, Reginaldo. Aí tinha mesmo que interromper, porque na rodada do Berger, ele levou muitos outros por susto ou por óleo. A verdade é que a pista ficou totalmente tomada, e você vai ver o replay nesse momento que o Berger erra, olha aí. No momento que ele vai efetuar a rodada, o Senna está à frente dele. Realmente o carro saiu de uma forma muito estranha, como se tivesse passado em cima de uma poça de óleo. E aí ficou tudo interrompido. Agora o grande beneficiado acabou sendo, vocês viram, logo depois, o Mansell parado. Porque ele tinha parado por uma outra razão qualquer. Só que como parou, ele tem chance até de vir aos boxes, pegar um outro carro e ainda tentar nesses 4 minutos e meio melhorar o seu tempo, que por enquanto não é a pole. Repito, seria a segunda vez no ano que Mansell não fica na pole, e a primeira que o Patrese conquista a pole. Em 10 provas realizadas, 9 poles foram do Mansell, uma do Senna. Senna que passou ali, e você viu lá atrás a confusão do Suzuki, do Herbert, Footwork e a Lotus. Exatamente em função do Suzuki ter reagido em cima do que ele viu na frente da rodada do Berger. E o Herbert vinha bem perto dele. O treino interrompido, em termos oficiais, com relação ao computador, 55 segundos e 7 décimos. O computador acusa, portanto, faltando 4 minutos e 53 segundos. Aquele cronômetro que a câmera da TV húngara mostrou é um cronômetro colocado aqui perto da torcida, que deve ter parado antes, ou melhor, depois da parada do cronômetro oficial. Portanto, faltando praticamente 5 minutos, e o Moreno praticamente fora, só um milagre. Agora você revê. Veja o Senna primeiro, o Berger na cola dele, tentando pegar um vácuo para forçar. Aí rodou esquisito mesmo, porque ele rodou, ele chegou perto, saiu de repente do traçado. Mas eu já não acho mais que foi óleo não, porque na verdade ele pegou a roda traseira esquerda, pegou terra, nem grama, pegou terra, e aí vai mesmo. Ele tentou usar toda a pista, saiu, e a roda traseira esquerda na terra, o que prova que foi um vacilo do Berger, primeiro, e segundo, que não tem óleo naquela curva, é vacilo mesmo. E depois, em função da rodada, Luiz Alfredo, o Suzuki deu uma rodada e o Herbert também. Treino parado, o Cabrini está conferindo ali os detalhes, Cabrini. Chega mais. E o Mansell, que acabou sendo beneficiado, como o Reginaldo Leme tinha colocado, ele tinha parado apenas para fazer o reabastecimento, não havia uma razão específica, apenas uma parada rotineira para reabastecer. Bom, ali, um lugar que mais gente já rodou, fica a dúvida se já havia areia antes da passada do Berger, ou ele é que trouxe mais areia. A gente está revendo a poeira que ele levantou. Em primeiro plano, Senna seguindo seu traçado normal. Ao fundo, o Berger se esforçando para tentar controlar o carro.
E aí chegando Suzuki na footwork, naquele exato instante, vendo essa fumaça e vendo a McLaren número 2 do Berger na frente, segurou, veja como ele ficou atravessado na pista. Logo em seguida vem o Herbert, que também deu uma virada, conseguiu, com talento, o Herbert, evitar um choque frontal com o Suzuki. O Senna aqui embaixo, saindo do quadro e indo em frente. O Berger parado no meio da pista e o resto do prejuízo para Suzuki e Herbert. Vamos com Patrese em primeiro. De novo para você, vamos primeiro acompanhar essa repetição. Eu sei, mas antes. Aí já rodando com a câmera no carro do Berger. A poeira que levantou não deixou também a gente ver a chegada do Suzuki na footwork e do Herbert na Lotus. Nós temos Patrese é o primeiro com 1:15.476, Mansell o segundo, 1:15.643. O Mansell, inclusive, depois da confusão do Berger, a gente viu a imagem do Mansell parado na pista. Quer dizer, se o treino continuasse, ele não continuaria, não seguiria no treino. Pode ter sido beneficiado com essa parada. Aí o Pace Car fazendo a verificação. Luiz Alfredo. O terceiro tempo do Senna, o quarto do Schumacher, o quinto do Berger, o sexto do Brundle, Cabrini. A equipe Williams ainda espera aqui uma confirmação, né, do Mansell, que momentos antes de ser parado na pista tinha reabastecido e depois voltou, agora está parado. E a equipe ainda não tem informações exatas do que aconteceu. Momentos antes ele tinha feito o reabastecimento. O Mansell está chegando agora e ele vai explicar. E nós vamos procurar conversar com ele para ver o que aconteceu. Aí você está vendo o Berger voltando para casa. Ele que causou toda a confusão. O tempo, segundo o cronômetro colocado para a galera, de 4:30. Faltam 5 minutos para o treino. A gente volta já já. Segura aí, Brasil. Clube você. Toda hora, tudo a ver. Voltamos para Hungaroring, Budapeste, Grande Prêmio da Hungria. Você está vendo pessoal limpando exatamente aquele trecho onde rodou o Berger. E você vê, logo em seguida chegou o Suzuki com a sua footwork número 10 e está chegando agora no box. Depois o Herbert, houve uma confusão, houve uma rodada, a pista ficou suja. A gente viu o Mansell parado, o Cabrini foi lá conferir. Cabrini, por que é que parou o Mansell? Teria sido em consequência da sujeira na pista? Pois não, Luiz Alfredo, eu conversei agora há pouco com o Nigel Mansell e ele explicou o seguinte, que rodou em função da areia provocada por esse acidente com o Gerhard Berger. E ao momento o carro estava perfeito, no momento antes ele tinha parado apenas para reabastecer, voltou e aí acabou rodando em consequência desse acidente com o Gerhard Berger. Bom, agora está explicado. Isso realmente explica por que o Mansell estava parado um pouco depois do acidente. Ele pegou a areia, acabou rodando, embora não tenha batido, levou o carro, enfim, para o acostamento, mas se não tivesse sido interrompido, ele estava fora do treino. Aí o Morbidelli, que está brigando pelas últimas posições, ele tem a 27ª. O Martini, Pierluigi Martini, a 26ª, dramática aí a luta do Morbidelli, porque ele tem que tirar praticamente meio segundo para ficar no grid e largar no Grande Prêmio da Hungria, que vai acontecer amanhã. Você vê o safety car fazendo as últimas vistorias, tem que acompanhar, porque ali é uma curva, sobrou areia para tudo que é lado, o pessoal está limpando, tanto é importante a pista limpa, e o Mansell rodou logo em seguida. Patrese, Mansell, Senna, Schumacher, Berger e Brundle. E você vê os 6 primeiros para o grid largada de amanhã. Grande Prêmio da Hungria, 9 da manhã, ao vivo para você. Aí a limpeza e a fiscalização da pista. Mas também tem um húngaro ali que está contente, está comendo uma beleza. E a confirmação do pit closer. Pista fechada, todo mundo parado. A Minardi esperando a vez. O box fechado.
Nós temos Patrese, Mansell, Senna, Schumacher, Berger e Brandel. O brasileiro Maurício Gugelmin na 21ª posição. Tem posição no grid. Larga, já Moreno é o último, 30º. Tirando leite de pedra na sua Andréa Moda, número 34, 1:22.286. Já tirar meio segundo para conseguir voltar. E esses últimos 5 minutos, a gente sabe, são os 5 minutos de muita emoção no treino, porque são os minutos de definição. Da maioria deles, Mansell, Senna, mesmo Patrese, tem feito as suas melhores voltas. Fica, portanto, Reginaldo, a expectativa para esses últimos 5 minutos, enquanto o box está fechado. São exatamente 4 minutos e 53 segundos. E eu acho que é pouco tempo, pelo seguinte. Você tem razão quando diz que nos últimos 5 minutos que os pilotos conseguem suas melhores voltas. Só que eles vêm treinando. Quer dizer, vem acertando o carro, vem aquecendo o pneu, vem deixando tudo preparado para tentar aquela volta final. Agora não, faltando 4:53 é que eles vão sair para primeiro. Perder mais de 1 minuto na primeira volta, que é exatamente 0. Aí então começar a esquentar e com tráfego, porque muita gente vai tentar voltar. Então só com muita sorte, alguém entre os primeiros colocados pode conseguir melhorar. Aí você vê o Ayrton Senna, que tem o terceiro tempo, a segunda fila, ele larga atrás do Patrese, pole provisória, Ricardo Patrese da Williams. Veja só, a primeira fila fica com as Williams de Patrese e Mansell. E você vê a Fórmula Opel, o pessoal da Fórmula Opel, e os brasileiros ali. Deu para ver o Ricardo Rosset e o Bruno Aguiar, os brasileiros esperando a vez. Eles vão treinar, fazer o último treino depois do treino da Fórmula 1. Com o sol voltando forte, já estamos com mais de 25 graus, 24, 25 graus a variação, sol forte, a moçada esperando a vez. Esperando a vez, está aí. E os primeiros são justamente os carros dos brasileiros, Ricardo Rosset e Bruno Aguiar. E o Walter Salles ali atrás. Uniforme exatamente e coincidentemente verde e amarelo da equipe PTM. Luiz Alfredo Cabrini. Muito bem, estou ao lado do Ricardo Patrese. Você se sente já o pole position? Low attitude de pole position? No, in Caramantic I want to wait the last 4 minutes. I know that there is a good chance, but you never know who the last minute. Probably being quick all the time during yesterday morning, I think I proved that this is the list I was the quickest in this race. Maybe I cannot put position, but everything can happen to the last position. Muito bem, mas... Ok, o Ricardo Patrese disse que ainda não se sente pole position, mas ele acha que merece essa posição, porque realmente se apresentou bem desde o treino de ontem, mas ele só vai esperar ainda pela confirmação do resultado. Mas dá para se notar claramente toda a sua confiança de que esse resultado vai ser realmente mantido, Luiz Alfredo. O que seria a primeira pole position dele, você está vendo aí o carro de Nigel Mansell sendo retirado, Williams número 5, seria a primeira pole do Ricardo Patrese este ano. E todas as outras, menos o Canadá, foi de Nigel Mansell. No Canadá, Ayrton Senna. E seria talvez uma forma do Patrese entender as coisas que estão acontecendo na Williams, porque ele normalmente vinha explicando que ele várias vezes no ano passado conseguiu andar mais rápido que o Mansell e esse ano ele não conseguia de jeito nenhum. Ele nunca colocou, o Patrese é um piloto de muita ética e tem muito cuidado quando fala com jornalistas, ele nunca colocou em dúvida se havia na equipe alguma diferença de equipamento entre o dele e o de Mansell. Pode até haver, mas ele nunca deixou isso em dúvida. Então ele simplesmente dizia que não entendia como é que agora ele não conseguia andar mais rápido que o Mansell, coisa que no ano passado ele tinha conseguido algumas vezes, em treino e especialmente em corrida. Esse ano realmente ele levou um banho do Mansell, agora ele está dando o troco nessa corrida e tem chance de ganhar, porque é uma pista muito travada que quem larga na pole tem grande vantagem. Cabrini no box. Estou aqui ao lado do Roberto Moreno, ele está no cockpit da Andréa Moda, ainda faltam 4 minutos
E eu vou perguntar para o Moreno se ele ainda tem esperança de reverter esse resultado. Melhorar 2 segundos agora, faltando 5 minutos de sessão, quase impossível. Precisa melhorar 10 segundos para classificar. Mas a gente vai, embora seja muito difícil, estou dirigindo a 100%, a 120%, na verdade, e não consigo chegar aonde a melhorar nem o tempo de ontem. Nós estamos com um problema aqui de motor e a suspensão a gente não conseguiu acertar bem para hoje. Aí, portanto, Roberto Moreno falando à Rede Globo de televisão, quando faltam aí menos de 5 minutos para terminar esse treino de classificação, do qual o Roberto Moreno, por enquanto, está fora do grid de largada. Ele que passou pela segunda vez pela pré-classificação, já tinha passado no Grande Prêmio de Mônaco. Lá ele conseguiu também ficar na 26ª posição e largou, mas aqui está muito difícil para ele participar do Grande Prêmio da Hungria, Luiz Alfredo. E estamos na expectativa desses últimos 5 minutos. Você sabe que são aqueles 5 minutos de emoção, apesar do que já salientou o Reginaldo, a questão de que eles precisam de pelo menos 2 minutos e meio para entrar em condição de uma tomada de tempo real. Fica sempre a expectativa dos últimos minutos. E a expectativa começa a ficar um pouco mais nervosa em função do tempo. Aí você vê os 8 melhores. Patrese, Mansell na casa de 1:15, Senna, Schumacher na casa de 1:16, Berger 17, Brandel, Alboreto e Gutsen na casa de 1:18. São os 8 melhores tempos mantidos, significam as 4 primeiras filas do Grande Prêmio da Hungria de amanhã. Enquanto não chegar aquele carro ali que o guincho está trazendo, os boxes não serão liberados, os pilotos estão aí esperando. E o principal complicador dessa tentativa final dos pilotos nesses exatos 4 minutos e 53 segundos que falta é o tráfego, porque estão todos ali alinhados, quer dizer, vai sair como se fosse um grande prêmio. Isso com esse tempo, para tentar um tempo, aí você para tentar melhorar, é muito difícil. Você vê aí a 21ª colocação do Maurício Gugelmin, 1:20.023, que melhorou consideravelmente em relação a ontem. Está todo mundo ali na boca da saída. E a Brabham também com problemas. A Brabham com novo design, novas cores. Mas Eric Van Poel e Damon Hill brigam pelas últimas posições. Vocês estão vendo o Damon Hill na 25ª posição. E o 30º lugar do Roberto Pupo Moreno, que tem que tirar em relação ao Martini quase que 1 segundo e pouco, não chega a ser aqueles 2 que ele comentou, 1,3, 1 segundo e 3 décimos mais ou menos, o que não diminui o enorme esforço e milagre quase que ele teria que fazer para atingir uma posição no grid largada, o Roberto Pupo Moreno. Nigel Mansell também esperando. Pessoal na fila, vai se ajuntando o tráfego ali, a fila vai aumentando. Bela batida. Luiz Alfredo, bela batida, diga lá, Cabrini. Pois é, eu estou aqui ao lado ainda do Ricardo Patrese, ele está num momento muito especial, está aqui tranquilo, vou fazer mais uma pergunta. As pessoas estão falando muito, ele está num grande momento, ele está sendo disputado. As pessoas estão falando muito do Ricardo Patrese na Benetton, Ricardo Patrese na Sauber, ou o Ricardo Patrese na Williams. Então a gente gostaria de saber a posição dele, o que ele pensa para o futuro para 93. Right now, Ricardo Patrese in Ferrari, or what happened to Ricardo Patrese in McLaren, I don't know. Or even in Andrea Mode, I don't know yet. It's still a very open situation, so I think we will see later. Ele diz que a situação está muito aberta, e está brincando, está muito bem humorado, mas o importante é que as pessoas estão reconhecendo o valor dele. The people are recognizing your value. This is the most important thing, is it? Well, I mean, I think the last 4 years I've finished many times in good position. I got a lot of points, a good result in the championship to win. So I think that it's not really, it's not now the moment to know what I can do in a team. I think that is a bit stupid if now people think that I'm good, because I think I showed in the last 16 years that I'm good. Ok, muito obrigado ao Ricardo Patrese. Ele disse que tem mostrado a sua qualidade nos últimos anos, não é apenas nos últimos tempos que ele está provando a sua qualidade.
e que realmente as pessoas da Europa às vezes falam que nos últimos tempos ele encontrou uma grande fase, mas que isso vem acontecendo há muito tempo, então ele acha normal ser reconhecido nesse momento. Não só nesse momento, como também nos últimos tempos. É verdade, Cabrini, são 16 anos de Fórmula 1 e realmente o Patrese se encontra hoje assim num grande dia. Aliás, ele é um dos personagens mais simpáticos realmente desse circo. E o que ele falou, se você se lembra que ele citou Ferrari. Na verdade, embora a Ferrari não seja a grande pretendente do Patrese agora, é e vai ser sempre o grande sonho do Patrese. E a Ferrari já o deixou de lado algumas vezes e isso marcou bastante a sua carreira. Ricardo Patrese com a pole praticamente garantida, 38 anos, estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 77, 234 grandes prêmios na vida dele, venceu 5, e terceiro lugar nos mundiais de 89 e 91, e mais do que tudo mostrou que tem bom humor. E apesar de toda essa tensão desse momento que ele deve estar vivendo, próximo da sua primeira pole, e aqui na Hungria, num ambiente em que pode até ser um dos pretendentes, dos fortes candidatos à vitória, quer dizer, dentro de toda essa situação, mostrando bom humor, que lhe dá um valor maior ainda. A expectativa você vê na equipe Minardi, o Gianni Morbidelli, que agora está com o 27º tempo. A briga dele é com o Martini pela última posição. E o Modena está aí. E a torcida do Schumacher também. Traduzir essa faixa em alemão é difícil, né? Às 9h20 da manhã, traduzir uma faixa em alemão é difícil. Mas a gente pode traduzir uma coisa. Para uns vale o sono, para outros vale a expectativa dos últimos minutos do treino. As duas Minardi fora, porque o Morbidelli até aqui o 27º e o Zanardi o 29º. Você está vendo aí o Morbidelli, enquanto a gente lembra que o Christian volta no Grande Prêmio da Bélgica. Liberada a pista aberta aí, pista aberta, volta o treino. Vamos para os últimos minutos. Entrando Zanardi. Olha a fila, todo mundo esperando. Só até liberar um por um já passou o tempo. Por isso é que o Reginaldo dizia da dificuldade que eles vão ter. Devia haver uma tolerância. O Senna estava ali esperando a vez. Furaram a fila passaram na frente do Senna, atravam e tá aí o Senna. Fica também a preocupação porque os pneus, apesar de terem sido guardados com colchões elétricos, devem estar frios, e alguns pilotos entrando na pista com apetite para ou ganhar uma posição no grid ou melhorar a sua posição no grid. A expectativa para a entrada está Schumacher, Morbidelli com a sua Minardi número 24, companheiro de equipe de Christian Fittipaldi, o Christian sendo provisoriamente substituído pelo Zanardi. Para terminar o treino oficial do Grande Prêmio da Hungria, amanhã 9 da manhã, ao vivo, as emoções do Grande Prêmio da Hungria. Mansell tentando garantir por antecipação o seu campeonato mundial. Os brasileiros com Ayrton Senna tentando aqui manter a escrita de que no Grande Prêmio da Hungria a maioria das vitórias mostra a história é de brasileiros. Veja como alguns já mandam ver como o Morbidelli e outros maneiram mais. Katayama já passou. Você vai acompanhando. Gachot passou também. Van der Poel, Leto, Damon Hill, Ayrton Senna. Essa sequência dos que entraram. Comas. Quer dizer, o Senna vai ter um carro lento na frente, que é do Damon Hill. Schumacher vai ter o Comas na sua frente, vantagem para o Alesi, que pode pegar na cola do Schumacher e tentar fazer um bom tempo. Brundle entrando logo atrás, enquanto você continua vendo o Gianni Morbidelli. O Brundle veio logo depois do Alesi,
Vai ser uma briga boa nesse final aí. Butsen perto do Brandel. E o Zanardi não vai ter tempo nem condição para tentar superar, não. Capelli veio junto com o Modena. De Cesare e aí o Morbidelli. É incrível o De Cesare, até na tentativa do Morbidelli, durante um treino, na última tentativa para ele conseguir uma posição, ele é atrapalhado. O De Cesare não deixa passar, nem em treino. E numa situação absolutamente desnecessária, porque eles não estão brigando pelas posições. Você está vendo o brasileiro Ayrton Senna. Comas vem atrás dele, Schumacher atrás do Comas. Ali o Comas colando um pouco mais do Senna para tentar aproveitar. Agora o Senna abre a volta. A última volta de Ayrton Senna no Grande Prêmio da Hungria. Último treino oficial que define o grid de largada. Ayrton Senna tem o terceiro melhor tempo. Patrese, Mansell, Senna, Schumacher, Berger e Brandel. Televisão húngara acompanhando Ayrton Senna. Ninguém virando forte até agora, nesses últimos momentos. Senna, 585 milésimos acima de Patrese, está pintando uma volta forte. Vamos ver como é que vai o desempenho da McLaren aí, no misto, no interno, no S. Um outro S. Ali mais um ponto de comparação. Senna atrapalhado. Nesse momento ele podia ter tido uma chance, não teve, não conseguiu passar. Essa é a última curva, tomada à direita. E essa pode ser a última volta dele. Virou 1:18.677, uma volta acima do seu melhor tempo. E a bandeira quadriculada, indicando o fim do treino. Não sei se o Senna passou antes da bandeirada, hein? Mas está valendo a última volta do Senna. Moreno fica no 1:22.286, o 30º lugar. O Gelmin vai se segurando no 21º com 1:20.023. Patrese, até aqui a pole. 1:15.476, praticamente garantida. Mansell ao seu lado na primeira fila. Senna o terceiro tempo. Schumacher o quarto. Nós estamos aguardando a última volta do Senna, porque temos a impressão que ele abriu a volta antes da bandeira quadriculada. Portanto, está valendo essa última volta do Senna. Senna pode tentar ainda o segundo lugar. Mansell tem 1:15.643. Senna 1:16.267. Que dá mais ou menos 6 décimos de segundo. Precisaria tirar Senna para ocupar o lugar de Mansell. Daqui a pouco o paradão da Xuxa para você. Estamos aguardando a confirmação oficial do treino e do grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria. Senna vai pro box. Então, portanto, fica a posição de Patrese. Berger também vai pro box. Você está ao lado do Patrese, enquanto eu olhava ali no box e via o Senna. Patrese o primeiro, larga ao lado de Mansell na primeira fila. Senna e Schumacher na segunda fila. Berger e Brandel na terceira fila. Alboreto, Butsen, Alesi, Capelli, Comas. Tacquini, Herbert, Suzuki, Gachot, Hakkinen, Belmondo, Van de Poel, De Cesare, Katayama. O Gelmin, 21º lugar, 12ª fila. Guyard, Wendlinger, Modena, Rio e Martini. E o Moreno fora da parada. Aí você vê os 8 primeiros, final do treino para o Grande Prêmio da Hungria, definido grid de largada. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo, o Grande Prêmio da Hungria. Cobertura completa do Mundial de Fórmula 1
nos nossos telejornais e no Esporte Espetacular hoje, 1h30 da tarde. Amanhã, 9 da manhã, juntos ao vivo, Grande Prêmio da Hungria. Agora você fica com o Paradão da Xuxa. Um grande abraço para todo mundo. Coube você, toda hora, tudo a ver.